Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia Ramos e eu, como uma colaboradora do nosso Centro Espírita Miguel, fui incumbida de conversar um pouquinho com vocês sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria começar esse tema lendo uma frase. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre o crime aos olhos de Deus. E se não estivesses iludidos, como estais por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Nosso tema de hoje é o duelo. E muitas vezes, quando esse tema aparece como fonte de estudo, porque ele está presente não só no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, né, amai os vossos inimigos, como também nas instruções dos Espíritos, no item 3. O duelo aparece nesses dois livros tão importantes da nossa codificação. E a maioria de nós pensa que esse assunto é um assunto inútil nos dias de hoje, porque isso era uma prática dos tempos de Kardec. E que hoje em dia nós nem somos mais tão selvagens. Será? Será que nós não somos mesmo? Será que já deixamos essas insensatez para trás? Será que já evoluímos o suficiente para não mais praticarmos isso? Eu me fiz essa pergunta. E eu cheguei à conclusão que não só ainda praticamos, como nos aperfeiçoamos. E hoje em dia praticamos muito mais do que praticávamos anteriormente. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre o duelo. Bom, no tempo de Kardec, tínhamos a desculpa da defesa da honra. E hoje em dia, a desculpa não mudou muito. Ela só está um pouquinho mais disfarçada. Se no tempo de Kardec escolhemos um padrinho para o nosso duelo, hoje em dia recrutamos, centenas, dezenas de pessoas, e em alguns casos até milhares de pessoas, para acompanhar esse embate. Só que hoje chamamos eles de seguidores. Se antes escolhíamos uma clareira para a prática, num bosque para a prática do duelo, hoje em dia escolhemos as mídias sociais como palco para esse espetáculo. Se anteriormente o objetivo era assassinar fisicamente a pessoa, hoje em dia o objetivo é assassinar o nosso adversário, mas não fisicamente, mas assassinar a sua reputação. Humilhar, demonstrar superioridade intelectual, mesmo que seja só aparência. Queremos que a pessoa que nos ofendeu publicamente seja rechaçada, seja humilhada, seja ridicularizada, para que a gente possa ter os nossos minutos de triunfo, E que isso fique registrado em todas as mídias sociais para que possa servir como uma lembrança de que não devem mexer com a gente nunca mais. Costumamos querer defender não só a nossa honra, mas o nosso ego. Na maioria das vezes, nem é uma defesa, é só uma prática ridícula mesmo de ver o outro sendo ridicularizado. Assim, quando não ocorre um ataque
Por exemplo, quando por acaso essa pessoa para qual a gente está, né, atacando, para qual a gente está direcionando toda a nossa revolta, o nosso ódio, se essa pessoa for um cônjuge, um ex-amante, um ex-cônjuge, então os requintes de crueldade costumam ser maiores, porque se tem ali em mãos detalhes íntimos, né, que podem expor muito mais a situação e torná-la muito mais constrangedora. As nossas armas não são mais necessariamente armas de fogo ou armas brancas, mas as expressões, as palavras fúteis que ridicularizam o outro, né? Que muitas vezes, partindo de uma simples contrariedade, principalmente nos tempos de polarização que nós estamos vivendo. E quando não praticamos diretamente, nós somos espectadores desse espetáculo que fica espalhado em tudo quanto é lugar, né? Sendo reproduzido e reproduzido e reproduzido. Tem uns vão ser só os espectadores, torcendo por um lado, pelo outro, mas também há quem fique ali só simplesmente querendo que aquela confusão seja cada vez maior para que ele possa continuar se deleitando com novos posts e novos comentários e novos. Que atire a primeira pedra. Quem nunca acompanhou online algum acontecimento, alguma fofoca, ou melhor, que atire o primeiro like. Quem nunca se informou melhor sobre uma confusão. E é sobre isso que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo está falando. Sobre conflitos inúteis, vazios, para a defesa de uma honra que, uma honra que se precisa ser defendida com tanta violência, há de se pensar por que ela é tão frágil, né? Por que será? Inclusive, um outro trechinho aqui do Evangelho, tem uma outra frase que eu queria ressaltar, que diz o seguinte: quisestes salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para a vida na terra, e não pensastes em salvá-la diante de Deus. Por que ainda é tão importante salvar a nossa honra diante dos homens e diante de Deus? As nossas preocupações continuam tão superficiais. Bom, então a gente chegamos à conclusão de que o duelo não acabou. Como inclusive se aperfeiçoou, né? Como dissemos anteriormente, porque nós fomos capazes de evoluir na arte de causar dor. Se não é dor física, é dor moral. Há aqueles que julgamos serem nossos adversários. E deixamos o duelo verdadeiramente importante, do qual deveríamos nos debruçar sobre, né? Duelo que a gente deveria realmente dar atenção, que seria o duelo interior, aquele travado com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas mazelas. Esse duelo, que é o duelo mais importante da nossa existência, que é o que vai fazer com que nós, diante de Deus, não nos sintamos envergonhados, para que a gente se sinta honrado diante de Deus. Esse duelo a gente relegou ao segundo plano. Porque para esse duelo, a única plateia que existe é a nossa consciência. Mas esse duelo é o duelo mais importante. Esse duelo, ele faz com que a gente precise abrir mão de muita coisa
para realmente encará-lo, né? Para realmente colocá-lo em prática. E talvez o incômodo, a dor, os conflitos que esse duelo interno, né, que é o duelo consigo mesmo, essa dor e esses conflitos que esse duelo causa, eles ainda sejam incômodos demais para que a gente queira praticá-lo. E aí a gente retorna para os duelos antigos, numa prática, uma roupagem um pouco mais moderna, mas a gente retorna para aquela zona de conforto, para o tipo de duelo que a gente está habituado a praticar há séculos. Pensar que esse tipo de conflito na rede social, mesmo sendo praticado pela própria pessoa ou praticado por alguém, então assim, você sendo o autor ou você sendo o espectador, ele causa prazer, deleite, curiosidade, ele aguça, né, vários sentidos nossos. Causa prazer, não há como negar, né, que essa prática ainda nos é muito próxima e prazerosa. Mas há de se perguntar se não está na hora, né, da gente buscar novos prazeres. Porque o conflito interior, ele é doloroso, ele é incômodo, mas não sei se já comentaram com vocês, se vocês já ouviram relatos do quanto é prazeroso vencer um desafio interior. Qual é a alegria que se tem em conseguir vencer uma limitação pessoal? Quando nós conseguimos alcançar uma meta almejada, um trabalho bem executado, quando a gente, às custas de muita disciplina, dedicação e repetição, consegue vencer uma inclinação que nos atrapalhava o processo evolutivo há séculos. Muitas pessoas relatam esse prazer que nem todos nós fomos apresentados a ele. Mas eu acho importante a gente parar para refletir se não está na hora, né, de vivenciar prazeres novos, de abrir novas portas para o que a gente considera ser prazer, para o que a gente considera ser deleite, para o que a gente considera ser útil para as nossas existências. Porque eu me lembro bem do sentimento de quando a gente está numa discussão, quando é criança, né, e está lá num pátio de escola e que tá ali um debate, uma discussão entre duas pessoas e alguém fala alguma coisa e todos os espectadores julgam que aquilo ali, caramba, como falou, caramba. E aí tem aquele, caramba, arrasou, não sei o quê. Como isso deixa a gente, né, engrandecido, falar, poxa, eu sou demais. Para humilhar e para ridicularizar, eu sou demais. E para engrandecer, e para fortalecer, e para auxiliar, e para recrutar novos discípulos para a seara de Jesus. A gente é bom nisso? A gente já consegue vivenciar o prazer de tocar a vida de alguém de forma transformadora, a ponto de sentir um quentinho no coração e falar, caramba, essa mudança teve a minha colaboração. Essa transformação, eu estive por perto, eu observei, eu auxiliei, eu impulsionei. E aí ver uma vida transformada, não pelas suas mãos, porque ninguém transforma a vida de ninguém, mas pelas suas vibrações, pelas vibrações que você emanou e envolveu aquela pessoa, fortalecendo ela naquela caminhada. Pois é, essa sensação de prazer
que ainda a gente visita pouco, cada vez mais que quanto mais a gente fizer o bem, quanto mais a gente espalhar a palavra de Jesus, quanto mais a gente conseguir deixar de julgar o outro, deixar de tripudiar em cima do sofrimento alheio, mais a gente vai começar a sentir e se envolver dessas vibrações e dessas sensações. E é um trabalho íntimo que tem que acontecer para que a gente comece realmente a deslumbrar isso. Eu chego a pensar numa comparação de quando a gente tem um paladar, um pouco mais infantil, e que você adora um doce, adora ali uma sobremesa, uma coisa extremamente açucarada, com muito leite condensado, e ai que delícia, isso é maravilhoso. E você recebe um diagnóstico que te impede de continuar comendo doces, como por exemplo, você ter uma resistência à insulina, você ser diabético. E aí você é necessário descobrir novos prazeres. E aí você passa a buscar na internet, nos livros de receita, nas conversas com outras pessoas, como é que faz um bolo diferente que não leve tanto açúcar? Como é que faz um doce? Como é que faz uma sobremesa um pouco mais saudável? E aí, essa sua busca diária, se você realmente se empenha e começa a modificar o tipo de alimentação que você tem, você começa a deixar de consumir tanto açúcar, você muda o seu paladar, as suas papilas gustativas, elas deixam de ser hipersensíveis para umas coisas e passam a ser um pouco mais sensíveis para outra, dando para você perceber o açúcar real, né, que é aquele a sucralose, que é o açúcar presente nas frutas, por exemplo, de uma forma completamente diferente do que você percebia antes. Quando a gente tem um paladar muito associado aos doces processados, uma fruta doce pra gente não é tão doce assim. É docinha, é bom, mas não é. E aí, se você interrompe esse consumo e você muda, né, todos os seus recursos físicos para poder conseguir experimentar coisas novas, com o tempo, o seu paladar vai se adaptando e você passa a ter uma sensibilidade maior para perceber o doce de uma fruta, de um pedaço de mamão docinho. É maravilhoso. Mas, se você for comparar o doce do mamão e o doce do leite condensado, o mamão nunca vai ganhar. O prazer do leite condensado, que é um prazer que não é ruim, é bom, mas é um prazer que em excesso ou em dadas circunstâncias pode ser maléfico, né? Pode ser ruim para sua saúde. É diferente do prazer de você comer uma fruta que tá doce, uma fruta que não tem agrotóxicos, né? Que é uma fruta feita ali de uma forma mais artesanal. Feita de uma forma artesanal é loucura, né? Cultivada de uma forma mais artesanal. Então é nesse, mais ou menos nesse tipo de comparação que a gente consegue entender que o prazer do escárnio, de ridicularizar, de perseguir, de menosprezar alguém, esse prazer que a gente sente, alimenta e acha que ele é muito bom, nem se compara ao prazer que é um prazer benéfico, que é um prazer que constrói, que evolui, que solidifica moralmente alguém, né? Que auxilia no processo de enriquecimento daquele espírito. O bem é um prazer inenarrável, ele é muito maior. E quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se especializa, né, em praticar o bem sem ostentar, sem de alguma forma levar a pessoa que está sendo auxiliada a se sentir
de alguma forma exposta. Quanto mais a gente consegue praticar o bem na sua plenitude, mais prazer a gente sente com aquela atitude. E aí pensar que às custas de muita disciplina, de muito esforço, a gente vai conquistar esse poder, né, esse domínio, esse autodomínio. Pensar também que todas as imperfeições, elas estão fadadas a um fim, elas vão acabar, porque só o bem é suficientemente forte para existir eternamente. O mal não é algo que pode existir eternamente, ele vai se extinguir em algum momento. Pensar que nenhuma imperfeição é forte o suficiente para durar uma eternidade nos faz perceber que se a gente vai precisar abrir mão desse prazer pequeno e um tanto mórbido de alguma forma atingir o outro com a nossa crueldade, com o nosso adoecimento moral, há de se fazer isso quanto antes e buscar novas formas de prazer que não intoxicam a nossa alma, não intoxicam o nosso corpo. Então, quando a gente lê novamente esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pensar que talvez seja um tema atual e que a gente precisa retornar a ele de forma mais consciente e sem negligenciar determinados assuntos, percebendo que essa prática ainda é muito presente nos nossos dias e que ela só mudou a roupagem, ela só mudou a forma, né, com que ela é feita, mas ela ainda existe e está muito viva. E muitos de nós ainda sentimos prazer na execução ou na reprodução dela. Quando a gente pensa em duelo, em confrontos, me veio à memória uma história que não é uma história nova, né? É uma história velha, eu sempre contando histórias velhas, mas como uma boa seguidora de Jesus, acredito que as melhores histórias nunca envelhecem. É por isso que a gente retorna aí a todos o caminhar, né, a todas as atitudes de Jesus há mais de 2000 anos, repensando elas e ressignificando a cada vez mais. Então quero voltar uma história antiga que me lembra muito essa questão da rivalidade, do duelo e do confronto, mas que ela tem um caráter de ressignificação que vale a pena ser espalhado, vale a pena ser revisitado. Bom, a história que eu queria contar, que eu quero relembrar, é a história dos tenores, né? Dos três tenores. E eu, a princípio, queria colocar no vídeo o videozinho contando, né? Porque eu acho que uma pessoa lá na internet e tal, um videozinho com mais imagens legais, contaria até bem melhor que eu. Mas eu, como uma pessoa de poucos recursos, de informática e tal, achei mais fácil tentar aqui relembrar e contar alguns detalhes dessa história. É a história do Plácido Domingues e do Carreiras. Eles dois compunham um trio, né? Que eram os três tenores. Eles eram, em alguma época, nomes muito badalados da música erudita, né? Dessa música
mais clássica, fizeram shows pelo mundo inteiro, só que eles dois eram de regiões diferentes da Espanha e uma dessas regiões buscava liberdade em relação à outra. E existia uma rivalidade entre eles dois por causa dessas questões regionais. Essa rivalidade cresceu a ponto de um determinado momento, quando um era convidado para uma... Eles fizeram durante um tempo, né, uma turnê que eram os três juntos e fizeram muito sucesso e o nome deles acabou sendo extremamente conhecido, mas quando esse sucesso ficou consolidado e eles puderam escolher, né, os lugares onde queriam tocar e cantar, melhor dizendo, eles começaram a fazer exigências de que quando um estivesse, o outro não deveria estar, porque eles não queriam se encontrar. E os anos se passaram, e essa rivalidade, esse duelo, muitas vezes, que acontecia entre eles dois, era algo que todo mundo já sabia. Até que, um dia, um deles teve o diagnóstico de leucemia. E ele começou a fazer todo o tratamento e usar todos os seus recursos financeiros para conseguir vencer essa doença, que é uma doença muito, né, difícil e dolorosa, e muitas vezes incapacita muito a pessoa, e ele, extremamente incapacitado, não conseguia mais fazer os shows, né? Não conseguia mais arrecadar dinheiro para conseguir custear o seu tratamento. E ele estava já numa situação muito difícil. E o seu rival resolveu criar um instituto com as pesquisas mais modernas a respeito da doença. Essa doença que era a leucemia. Então, o Plácido Domingues criou um instituto para tratar a leucemia com as pesquisas mais modernas e foi não só o criador, mas o impulsionador dessas pesquisas, né, ajudando financeiramente para que ela tivesse um alcance muito maior. E ficou anônimo durante o tempo todo, porque ele queria que essas pesquisas, esse auxílio e esse tratamento mais moderno chegasse ao encontro desse rival, mas que o rival não soubesse que ele tinha um real envolvimento com aquilo, para que ele não se sentisse constrangido. E com as buscas por novos tratamentos, por coisas mais revolucionárias que pudessem de alguma forma auxiliar ele naquela busca pela cura, ele encontrou esse instituto, que era novo, que era moderno e que estava sendo divulgado. Então Domingues encontrou esse instituto e começou a fazer seu tratamento de ponta, né, e conseguiu se curar dessa doença. E quando ele estava curado, ele resolveu ser um dos associados, um dos patrocinadores desse instituto, porque era algo, né, tão bom, que fez tão bem para ele, que era importante que continuasse forte para auxiliar muitas outras pessoas. Então ele resolveu ser um dos associados. E nas assinaturas dos papéis ele descobriu o nome do Domingues, do Plácido, perdão, o nome o nome do outro, do rival, lá entre os associados e entre os fundadores daquela instituição. E mais do que descobrir que ele era um dos fundadores, vasculhando mais, conversando com os outros sócios, ele descobriu que o seu rival fez questão de se manter anônimo, para que ele, quando tivesse contato com essa instituição, não se sentisse
de alguma forma, assim, né, impelido a não aceitar, porque achando que o outro pudesse de alguma forma querer humilhar ele e tal. Então foi assim que essa história se deu. Quando ele fez essa descoberta, que o seu rival tinha sido extremamente importante na sua cura, ele aceitou um show em que os dois estariam juntos. E no momento do show, ele se ajoelhou na frente do seu rival e agradeceu pelo instituto e tal. E dizendo, né, que descobriu que ele tinha sido um dos grandes impulsionadores das pesquisas que acabaram salvando a sua vida e também, consequentemente, a vida de milhares de pessoas. E eles se abraçaram e a partir dali uma amizade se construiu. Eu tô tentando, né, gente? Porque para perceber que essa história não é algo que eu saiba contar com riqueza de detalhes. Mas o mais importante disso tudo não são os detalhes da história, mas a virada da história. O duelo, a rivalidade que se ressignifica através do bem e através do amor. Inclusive, o tenor que criou a instituição foi perguntado do porquê dele investir tanto dinheiro para criar essa instituição que salvaria a vida do outro, que era o seu rival, que era o seu adversário, que dividia com ele, de alguma forma, os palcos, que dividia com ele o brilho, né, daquela carreira, porque era um competidor. E ele afirmou que o mundo não poderia ficar sem a voz do outro. E é muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer tipo de vingança sórdida. Essa frase de reconhecer a grandeza do outro, percebendo que ele é tão necessário no mundo quanto você mesmo, é algo que só pode vir de alguém que já conseguiu enxergar o quanto todos nós somos irmãos, o quanto todos nós somos fundamentais, o quanto todos nós somos partes de uma teia que se fortalece muito mais quando estamos juntos. Quando a gente entender que o meu sucesso enquanto espírito evoluído, de alguma forma, tem uma ligação real com alguém que caminha junto comigo, com alguém que eu partilho esse bem, com alguém que eu utilizo como inspiração, como alguém a quem eu inspiro. Quando a gente entender que como um feixe de vara, nós sozinhos temos uma força, mas que unidos temos uma força 1000 vezes maior, nós vamos realmente entender a grandiosidade do poder do amor. Nós vamos entender a capacidade transformadora do poder do amor. E aí, nós vamos deixar de usar essas armas pequenas que usamos nos duelos diários, nas nossas relações, e vamos começar a enxergar ferramentas poderosíssimas que já estão à nossa disposição o tempo inteiro e que a gente não usa. Na relação de um pai e um filho, quando o pai não foi bom, em algum momento o pai precisa e o filho consegue retornar, auxiliar, transformar aquele sentimento que um dia foi ruim em algo bom, em bem. Quando um casal que se separou, em algum momento um precisa do outro
e aquela pessoa que tinha muito rancor e muito ressentimento consegue ressignificar isso e retornar àquela relação não mais de forma amorosa, mas de forma fraterna e transformar, ressignificar aqueles sentimentos. Quando um rival de um emprego, alguém que concorre com você, que já tentou de alguma forma passar a perna em você, precisa de você e você consegue, de uma forma um pouco mais madura, espiritualmente falando, auxiliar num projeto, auxiliar na execução de uma determinada tarefa e perceber que isso te fez muito mais forte. Esse é o real poder transformador do amor. Ele transforma relações, ele transforma as nossas relações. Primeiro, ele transforma as relações que a gente tem com a gente mesmo, né? Nos auxiliando a vencer nossos fantasmas, nossos medos, nossas sombras. E a partir dessa transformação interna, a gente consegue transformar o mundo ao nosso redor. A gente consegue enxergar as mazelas, a gente consegue enxergar as adversidades, os confrontos com o tamanho que eles realmente têm. Como coisas passageiras que têm o intuito de nos fazer enxergar novas possibilidades internas e externas, fazendo com que a gente cresça e evolua. Nós somos muito mais fortes do que qualquer picuinha. Nós somos muito maiores do que qualquer confronto. Nós somos muito mais poderosos do que qualquer tipo de rivalidade. E hoje, agora, pode ser o dia em que a gente vai transformar a nossa força destruidora em uma força construtora. Que Deus nos abençoe nessa jornada de crescimento interior e que a gente entenda o quanto somos poderosos juntos. Que a paz do nosso irmão Jesus adentre os nossos lares e que preencha nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.